Formas significativas de lidar com problemas. No episódio de hoje eu quero falar sobre esse conceito chamado antifrágil e tudo isso que pode ser importante para a gente. Fica comigo. Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao podcast Consultório Empresa, uma série em áudio com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. Fala, empreendedor! Que legal ter você aqui mais uma vez com a gente nessa semana, começando já a semana pensando, fazendo reflexões importantes sobre o pensamento empresarial para clínicas. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo aí ao projeto do movimento Consultório Empresa. No episódio de hoje eu vou falar para vocês sobre possibilidades de reação que a gente tem diante de problemas, diante do caos, diante das adversidades. Cada um pode reagir de uma forma, pessoalmente, quanto como empreendedor, a empresa viva pode reagir de uma forma também, e eu quero falar disso hoje, ok? Boa parte do que eu vou falar aqui está baseado num livro de um cara chamado Nassim Nicholas Taleb. Muito top esse cara. Eu tenho vários livros muito bons, mas particularmente eu quero mencionar o que ele fala aqui, o que eu vou mencionar aqui. Está num livro chamado Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos. Olha que nome interessante. É um livro de 2012 e que vale muito a pena ser lido, embora tenha 604 páginas ou coisa parecida, assim, ele é bem grande. Mas é um livro muito legal, muito rico, é uma aula mesmo, é um curso profundo de reflexão, né? Pra gente, pra vida de modo geral. Ele tem vários livros interessantes, também tem outro livro que fala sobre o cisne negro, e esse é um pouquinho também, eu vou puxar um pouquinho esse assunto aqui. Bom, vamos lá, vamos começar então. Vamos começar dizendo o que é o cisne negro aí. O cisne negro é uma forma como o autor aqui diz, como ele explica um pouquinho o que é o caos, a adversidade. Então ele mais ou menos utiliza essa simbologia, essa metáfora do cisne negro, quando algo que é muito improvável, que é assim, quase impossível de acontecer, acontece. Então fala, não, isso não vai acontecer, não, isso aí comigo não, isso aí não vai nunca, até acontecer isso aqui no Brasil e tal. E acontece. Então essas coisas eles chamam de cisne negro. E que a gente tem que estar o tempo inteiro preparado, porque cisnes negros, ou caos, ou adversidades, vamos chamar assim, acontecem na nossa vida, muito mais frequente do que a gente gostaria, não é verdade? Enfim. Então ele vai tratar no livro dele do Antifrágil de algumas formas de lidar com isso. A minha fala aqui com vocês, esse meu podcast, esse episódio, eu tomo a liberdade de um pouco além, ou ser um pouco diferente do que ele aborda. Eu vou falar de uma forma um pouco mais, talvez, eu diria complementar, sem querer parecer snob com isso, mas só para dizer que eu quero fazer uma outra aplicação, é a minha leitura, a minha interpretação disso para nós aqui na área da saúde, ok? Que não é muito diferente do que ele fala não, mas é só um jeitinho um pouco diferente de apresentar. Bom, eu vou dizer para vocês o seguinte, quando a gente está diante de um problema, quando você está diante de um problema, quais as formas que você tem de lidar com esse problema, ou como é que você encara esse problema? Então, são 4 formas possíveis. É que ele aborda 3, eu estou abordando aqui um pouquinho diferente, né? A primeira forma seria a forma de quando eu sou frágil. Quando eu sou frágil, o que é uma reação de alguém frágil? Frágil é aquele que quebra. Então, diante de uma adversidade, diante da crise, diante de um trauma, diante de um cisne negro, quebra. Ou seja, tem um problema, a empresa quebra. Tem uma barreira muito grande, o profissional entra em desespero, vai para a depressão, toma remédio, acontece alguma coisa que realmente desestrutura de uma forma completa. Isso é uma pessoa de reação frágil. E pessoas, ou instituições, empresas, corporações de reação frágil são muito, como o nome já diz, delicadas com relação ao que vai enfrentar. Ela não está pronta. É como se te pegasse uma taça de cristal e colocasse no meio de uma quadra de basquete, por exemplo. A chance daquilo quebrar é muito grande. Então, pessoas de sensibilidade extremamente frágil, que não estão prontas para lidar com a diversidade toda do mundo empresarial, do mundo corporativo, com as suas crises e tal, que tem esse nível de fragilidade, teriam que repensar a sua postura e sua posição.
Por outro lado, olha que interessante, a gente também tem as pessoas de resposta, são pessoas com formação ou de resposta forte, são pessoas robustas. Essa forma de pensar, né, que é o contrário do frágil, a gente pode pensar assim que o contrário do frágil então é esse, né? Este é o forte. O forte é aquela pessoa que aguenta o impacto e não se altera. Então, vamos dizer, é a bigorna, sabe? Assim, que ela foi feita para tomar pancada mesmo e toma pancada e nada acontece. Toma pancada e nada acontece. Ela não se altera em nada, né? Nada acontece. Então, o que é a pessoa forte nesse sentido, a pessoa robusta nesse sentido? É aquela empresa forte, empresa robusta, é que se acontecer alguma coisa, ela está tão absolutamente preparada para aquilo que não faz a menor diferença. Ou é como se fosse um peteleco no Mike Tyson, assim, não faz a menor diferença para ele, né? Então, o forte é aquele, contrário do frágil, que aguenta as pancadas e nem se altera, não faz nem olha para o agressor, nem se importa com aquilo, porque ele tem uma robustez muito grande, né? Uma outra forma de que muitas vezes a gente interpreta o contrário de frágil, e olha que interessante, é o resiliente. Tem alguns livros muito interessantes só sobre resiliência. Gosto muito de um livro com esse nome do meu amigo Eduardo Carmelo, show de bola, que eu acho que vale a pena você ler também. E o que é uma pessoa resiliente, uma empresa resiliente? É aquela que, no meio da adversidade, sente o baque de alguma forma, né? Sente o caos, sente o cisne negro, sente a adversidade, sente a crise, enverga, mas não quebra. Porque ela volta ao original após o trauma. Dá para entender? É como se você pegasse uma árvorezinha pequenininha, e aí bate um vento muito forte, ela enverga, mas volta para o normal. Aquele bambu que enverga, mas volta para o normal. Então, isso é resiliência. Resiliência é aquela capacidade que a gente tem de aguentar o problema. Então, o forte, ele está tão consistente diante dos fatos que o problema para ele não faz menor diferença. Ter ou não ter o problema, ele segue a vida, não faz menor diferença. Ele passa reto, passa batido. Já o resiliente sentiu o golpe, como todo mundo, né? Então ele sente a dificuldade, sente a crise que chegou, crise financeira, crise política, o negócio na minha empresa, alguém que não me pagou. Ele sente o problema, mas ele não quebra. Ele tem a capacidade de respirar fundo e voltar ao normal, né? De voltar ao original. Então ele consegue manter a sua linha de conduta, né? Ou seja, ele tem um primeiro choque, ou seja, ele parece ser frágil no começo, mas aí ele respira e volta a ser forte, entende? Isso é um resiliente. E é uma característica muito importante. Líderes resilientes, profissionais resilientes, pessoas, pais, filhos, é muito importante. A característica de resiliência é muito importante também. Muito bem, até aí a gente já conhecia. A novidade que o Taleb colocou no livro e que ele inventou essa palavra, foi um neologismo dele, ele inventou a palavra antifrágil, porque ele disse que o contrário do frágil, na opinião dele, não é nem forte nem resiliente, embora ele entende que existem essas possibilidades, mas para ele o contrário do frágil é o antifrágil, então ele inventou essa palavra. O que é o antifrágil? O antifrágil é aquele, você vai entender, acho que por essa frase aqui, o que não mata fortalece. Dá para entender? O antifrágil, diz o Taleb, que é aquele que fica melhor com o trauma. É diferente do forte. O forte aguenta o trauma e não se importa. O resiliente aguenta o trauma e volta ao normal. O antifrágil, quando sofre o trauma, se torna melhor do que era antes. Então, ele falou que é muito importante isso. Então, tem 1000 exemplos, mas vamos pensar no nosso dia a dia, talvez, a massa de pão, né? A massa ali do pão, do panetone, sei lá, ela precisa apanhar, né? A massa precisa ser sovada, porque quando isso acontece, quanto mais isso acontece, melhor vai ficar a massa, melhor vai ficar o pão. Então são esse tipo de exemplo que o livro é cheio também, para mostrar para a gente que tem coisas que se tornam melhores quando apanham. Então, da vida. Por exemplo, a gente tem alguns trabalhos também que mostram que quando a gente faz um exercício, né, pesado, muscular, ele chega a fazer microtraumas musculares, microtraumas ósseos, e isso é que fortalece a nossa base óssea, é que fortalece nossos músculos, ou seja, nós nos tornamos melhores exatamente porque algo fere,
né? Ou seja, quando algo fere, ou seja, vai um pouquinho além do normal e fere, esse ferimento nos torna melhor, nos torna mais preparados. É como uma vacina que a gente tem contato com, sei lá, com um vírus atenuado, e esse vírus atenuado, o contato com esse trauma, que é algo, um corpo estranho para a gente, nos torna melhores, porque nos torna de alguma forma preparados, imunes para o que vem para frente, né? Antifrágil é transformar problemas em oportunidades. Olha que legal esse conceito, se a gente entender. Eu acho, vou falar a minha interpretação, que antifrágil é você aprender de verdade com cada erro. Antifrágil é aquela pessoa que aprende com o erro, que aprende com o insucesso. É aquela pessoa que melhora na crise. Então, quando tem crise, enquanto todo mundo fica desesperado, uma pessoa antifrágil está de olho nas oportunidades, está encontrando o que ele pode fazer para crescer, está buscando ideias criativas. Ele não se desespera e nem espera passar, mas sim ele age a favor dele, usando a crise a favor dele, né? Isso é o conceito antifrágil, como eu acho que deveria ser aplicado. Quero terminar então esse nosso episódio de hoje falando para vocês algumas aplicações práticas que eu acho que podem servir bem para você, para o seu dia a dia. Então, primeira aplicação prática do conceito antifrágil. Aprenda com os erros. Os pequenos erros nos ensinam a viver e a lidar com grandes erros do futuro. Então, aprenda a lidar com os erros, né? Cada erro ensina você. Se você é uma pessoa que aprende com os seus erros, você é uma pessoa antifrágil. Outra aplicação, procure oportunidades nas crises. Cada crise, cada problema, cada cisne negro, cada diversidade, ela ao mesmo tempo que é um problema, que é uma crise, é uma oportunidade da gente fazer algo novo, de crescer de alguma maneira, de transformarmos o nosso jeito de ser, a nossa empresa. Enquanto na crise, né, enquanto uns choram, outros vendem lenços, você deve ter ouvido essa frase. Então, é um pouco da filosofia do profissional ou da empresa antifrágil, né? Terceira aplicação prática é o seguinte: problemas certamente virão, tá? Então adota uma postura de estudar as crises e problemas anteriores para você estar de alguma forma se antecipando aos novos. Porque uma pessoa antifrágil sabe que isso vai acontecer, você já se prepara para ela. E esse preparo prévio é o que está te tornando melhor, entende? Que você já pega uma crise futura que você já sabe que virá, porque ela virá, problemas virão, todos nós temos problemas. Você consegue se antecipar a alguns problemas e se fortalecer emocionalmente, financeiramente, de estrutura, e seja o que for, né? Então, pensa nisso sim também. Empresas e profissionais antifrágeis são esses que se antecipam aos problemas e às coisas, às situações, né? Outra coisa importante, que é uma lição bem minha, assim, que eu venho aprendendo ao longo dos últimos anos, enfim, que é não adie o enfrentamento de problemas. Eu tenho do lado da minha mesa uma frase assim que eu escrevi para mim, eu sempre olho para ela e ela faz muito sentido, que é a seguinte: se é para fazer, faz logo. Tem coisas que a gente adia, né? Que a gente deixa para depois porque você sabe que é um problema, você sabe que aquilo é ruim, que aquilo vai doer, que aquilo vai machucar, que aquilo vai ferir, enfim. E a gente fica deixando para depois. Olha, a lição é: não adie o enfrentamento de problemas. Se tem o problema, então encara de uma vez. Se é para fazer, faz logo. Vai lá e faz logo. Isso é ser antifrágil também. E por fim, né, sempre veja a aleatoriedade como algo positivo, né? Porque pode ser que seja positivo. Veja a aleatoriedade, essa coisa do inesperado, como um convite para melhoria. Para você ser melhor, você aguarda as coisas, as oportunidades que podem te aparecer e enxerga isso. Olha, tem um problema é um convite para eu ser melhor. Um problema na vida é um convite para eu ser melhor, para eu ser um melhor empresário, um melhor patrão, um melhor funcionário, um melhor dentista, um médico, um melhor pai, um melhor filho, um melhor amigo, um melhor cidadão. Aproveita as oportunidades dessa aleatoriedade que a gente tem na vida como algo positivo, como um convite para ser melhor. É isso aí, empreendedor. Espero que esse episódio de hoje aqui tenha sido filosoficamente provocador para você, que você consiga colocar em prática, que seja verdadeiramente antifrágil. Comenta comigo, me conta como tem sido e como será a sua experiência de implantar tudo isso. Tenho certeza que vale a pena e eu gostaria muito de compartilhar com vocês, tá?
conversando com você a respeito disso, tá? Então me conta nos nossos canais, pelo meu e-mail, pelo WhatsApp, acho que você tem meu WhatsApp, pelo grupo que a gente tem, né, no Facebook do Projeto Consultório Empresa, enfim, através dos nossos canais da plataforma, você entra em contato e a gente vai conversando. Já sabe, né? Gostou? Curte, compartilha, chama seus amigos. Quanto mais pessoas ouvindo e participando do movimento Consultório Empresa, melhor para todo mundo, para todas as classes. Essa é a minha e a sua filosofia. Eu tenho certeza que é por isso que você está aqui. A você que chegou agora, seja bem-vindo. Espero te ver sempre por aqui com a vontade de ser melhor, de ser um empreendedor melhor. Valeu, empreendedor! Te vejo na próxima semana. Tchau, tchau.